Nós convidamos o Dr. Fernando de Almeida Prado Sampaio, mestre em Direitos pela PUC, na capital paulista, já que o plenário do Senado deve concluir hoje a votação do projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos. E um ponto tem preocupado muito o governo, já que o texto apresentado pela senadora Ana Amélia, relatora da proposta, reduz para 8% o recolhimento da contribuição patronal para o INSS. Atualmente, esta contribuição é de 12%. Doutor Fernando de Almeida, obrigado por nos atender. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Estevão. É um prazer estar no seu programa. Prazer é nosso. Vamos começar com essa proposta de redução para 8% do recolhimento da contribuição patronal do INSS. Qual a análise que o senhor faz dessa proposta? Olha, uma proposta que desonera os empregadores domésticos sempre, na minha visão, é uma proposta favorável aos empregadores e aos próprios empregados, né? O receio do Senado, e até explicando, o Senado havia aprovado esse projeto de lei com uma alíquota de 8%. Na Câmara ela foi alterada para 12%. E agora o Senado, ao que tudo indica, vai querer reduzir novamente para 8%. A preocupação do Senado nesse ponto é que o projeto de lei que ampliou os direitos dos domésticos, de fato vai apresentar um aumento de custo para os empregadores. E como a gente sabe no Brasil, né, se houver um aumento de custo muito grande, a gente cai no risco de uma informalidade, que seria péssimo para todos os lados. Então, a própria senadora Ana Amélia argumenta isso, né? Exatamente. Já que o custo subiu, pelo menos seria uma forma de compensar essa redução, né? Exatamente. Por esse projeto de lei, que é derivado da emenda constitucional ainda de 2013, que ainda está sujeito à regulamentação, uma série de direitos foram ampliados. Então, sobreaviso, horas extras, adicional noturno, seguro-desemprego, vale-transporte. E isso, sem dúvida, é muito bom para os empregados domésticos, mas vai apresentar um aumento de custo para os empregadores. Eu acho salutar uma medida que visa diminuir esse aumento de custo, para que não fique algo impagável, e até porque o grande risco de todos os envolvidos é que vire uma lei morta, ou seja, uma lei que não seja aplicada no dia a dia. Agora é interessante, porque no texto que eu tenho em mãos aqui, tem a proposta dessa redução, porém, né, o empregador terá que recolher mais 3,2% a título de antecipação da multa de 40% das demissões sem justa causa e um percentual de 0,8% de seguro de acidente de trabalho. A gente faz a soma, isso aí vai dar 12%, doutor Fernando. Pois é. Veja, são contribuições distintas. No fundo, o que essa redução do INSS possibilita é que a multa de 40% de uma demissão sem justa causa, ou seja, a multa do FGTS, já seja incluído no mês a mês. E aí se evita que o empregador doméstico, quando queira desligar seu empregado, tenha que haja uma mudança, se seria por justa causa ou não, ou tenha que justificar uma justa causa, que de fato para o empregado doméstico, numa relação particular, é muito difícil, né? Eu confesso que eu não vejo o empregador doméstico dando uma advertência por escrito para sua empregada doméstica, criando uma situação às vezes desagradável dentro de um âmbito familiar, né? Ou seja, então, na verdade, pela proposta, pelo texto que pode ser aprovado hoje pelo plenário do Senado hoje à noite, o empregador com essa contribuição aí de 13,2% ao mês, a título de antecipação dessa multa de 40% nas demissões sem justa causa, vai fazendo uma poupança, né? Se caso, e é muito natural, haja uma ruptura nessa relação, ele queira mandar o empregado doméstico embora, já está um banco, não tem aquela paulada de 40% na hora, ele já está com um banquinho que ele depositou mensalmente, é isso? Exatamente, pelo projeto original do Senado seria esse, exatamente. Tá. Vamos falar agora das relações trabalhistas entre patrões e empregados domésticos, que desde o início, quando essa PEC começou a ser discutida, depois aprovada, vários pontos ficaram carentes de regulamentação, mesmo porque é difícil você fiscalizar. O senhor se lembra daquela
daquela polêmica em torno das babás, por exemplo, que tem uma relação muitas vezes umbilical com as crianças, dormem na casa. Como é que você vai fazer isso? A babá vai dormir na casa, vai trabalhar 8 horas. Tem algum ponto carente ainda dessa regulamentação que pode dar luz nessa relação hoje à noite, caso o Senado aprove? Sempre surgem alguns pontos duvidosos. Particularmente eu entendo que esse projeto de lei ele está muito extenso, ele regula em micro detalhes a maior parte das relações. Então existem situações fáticas que sempre vão ser discutidas. Então esse caso da babá é um ótimo exemplo. A pessoa dorme na casa, mas não necessariamente vai trabalhar. Aliás, ela tem um tempo de descanso. Isso tem que ser pago ou não? O projeto de lei inclui o sobreaviso. Então, se ficar demonstrado que essa babá dorme lá no seu quarto, mas a qualquer momento ela pode ser chamada ao trabalho, ela tem que receber um sobreaviso. Isso está previsto em lei. Por outro lado, se ficar comprovado, em uma eventual discussão judicial, que na verdade ela só descansava mesmo e nunca ia ser chamada, aí não seria devido esse sobreaviso. Esse é um dos principais pontos de polêmica. E um outro ponto muito polêmico é nas férias. Às vezes o empregado dorme na casa do patrão. E quando ele tirar férias, ele pode ficar na casa ou não pode? Esse ponto destacado pelo senhor é muito importante. Tem trabalhadores domésticos que não moram, não tem domicílio, muitas vezes não tem nem família. E acabam morando de fato e tendo a família como referência. Tira férias, mas não viaja. Continua morando dentro da casa. Como faz? Exatamente. O projeto de lei trata especificamente disso. Nesse caso, se houver um acordo por escrito, o empregado vai tirar férias, mas vai continuar morando na casa por esse mês, mas sem trabalhar. Não dá pra, tô aqui, mas não tô aqui, né? Não tem isso. Exato, nas empresas. Essas discussões sempre surgem, porque aí o empregado pode alegar, se eventualmente quiser questionar na justiça, que assinou o documento, mas continuou trabalhando, por exemplo. Então, essas discussões sempre vão surgir, mas são discussões mais de caso a caso, dos fatos que aconteceram em uma relação, do que discussões legislativas. Doutor Fernando, me parece importante também jogarmos luz num ponto que eu tenho aqui em mãos que pode ajudar nessa relação, ir ao encontro até da justiça. O chamado banco de horas, a validade do banco de horas de 3 meses para livre compensação de horas extras com folga. Como que é isso, hein? Exatamente. Esse é um ponto que também foi alterado pela Câmara. O projeto original do Senado previa compensação uma vez por ano. A Câmara reduziu para 3 meses e, pelo parecer da senadora Ana Amélia, foi mantida essa redução de 3 meses, pelo menos é isso que vai ser votado. O que significa? O empregador doméstico hoje, ele vai ter obrigação, a partir da aprovação dessa lei, vai ter obrigação de manter um controle de ponto dentro de casa. Seja um caderninho simples ou um meio mais moderno, vamos dizer assim. E dando-se 3 meses, ou um pouco antes dos 3 meses, ele tem que verificar toda a prestação de trabalho realizada e, se houver horas extras não pagas, tem que conceder em folga. Se não conceder na forma de folga, tem que pagar as horas. E aí tem um limite, em termos até monetário, financeiro, para pagar hora extra ou conceder folga, ou isso fica na relação de cada família com o seu empregado? Não, o limite é temporal, ou seja, a cada 3 meses esse banco de horas tem que ser zerado. Ou é pago ou é dada folga. O senhor considera justo esse caminho, pelo menos uma forma, essa compensação que já acontece em várias empresas, ser transportada, digamos assim, para dentro de casa nessa relação? É um caminho interessante? Isso foi incorporado para as relações domésticas de uma maneira mais simples. Então, uma empresa, por exemplo, não conseguiria fazer isso sem que fizesse um acordo coletivo com o sindicato. Então, da forma atual, decorre da lei, basta as duas partes se entenderem.
O que eu digo, esse projeto de lei, no fundo, vai criar uma certa burocracia para o empregador doméstico, isso é um fato. Mas eu não digo que o problema seja a compensação, talvez uma maior burocracia seja exatamente o controle de ponto e o controle das horas extras. Agora, já que vai ter esse controle, então é bom permitir que nem tudo seja pago, você possa fazer um ajuste, como muitos empregadores fazem hoje informalmente, né? Você trabalha um pouco mais um dia, eu te dou uma folga amanhã, te libero te deu um dia de folga e você trabalha um pouco mais nos outros dias. Isso é muito comum, isso faz parte da nossa realidade. O que a lei está fazendo é determinar que isso seja feito de uma maneira mais formal, seja feito por escrito e dentro de um acordo de compensação de horas. Tomara que cada vez mais o bom senso, a educação e o respeito mútuo possam ser destacados, né, nessa relação, para que a justiça trabalhista não continue sobrecarregada, recebendo milhares de ações anualmente. Por falar nisso, doutor Fernando, com a expertise, a experiência que o senhor tem, o senhor acredita que com esta regulamentação, quais os impactos sobre demandas trabalhistas, com esses pontos sendo claramente discutidos e aprovados e eventualmente sancionados ou não pela Presidente da República? Isso vai facilitar o trâmite das ações judiciais? Sem dúvida. Essa lei vai criar segurança jurídica. Então, o bom empregador, aquele que está atento à mudança de legislação, vai correr atrás de regulamentar, de formalizar o que ele já pratica. E eu gostei muito do que você disse, é uma questão de bom senso. O empregador que já tem bom senso, ele só vai ter um trabalho a maior de documentar esse bom senso e talvez fazer alguns ajustes de jornada, fazer algum ajuste fino. Como tudo no Brasil, alguns empregadores não vão se atentar a essa lei e vão acabar sendo questionados. Eu acho que existe uma mudança de cultura que vai começar com a promulgação da lei. Na verdade, até começou com a promulgação da emenda constitucional, mas a lei vai alterar bastante. Essa mudança de cultura, num primeiro momento, vai ter um pouco mais de conflito, vai ter um pouco mais de ações trabalhistas. E depois a situação vai ficar mais normal, vamos dizer assim, vai ter uma baixa das ações. E é importante ressaltar que a documentação, a assinatura, colocar tudo no papel né, digamos assim, um item de segurança para ambos os lados. Não é que você esteja desconfiando do seu empregado ou ele esteja desconfiando de você, não, porque tem muito isso, né? Todo cheio de dedos, eu tô com ela há alguns anos, não vou pedir agora para ela começar a assinar, mas tem que assinar tudo, né? As nossas relações domésticas, desculpa te interromper, são quase relações familiares. Uhum. E as pessoas têm dedo dos dois lados, né? Não querem formalizar o que está acontecendo por medo de haver uma perda de confiança ou que o empregador ache que o empregado está desconfiando dele e vice-versa. E não é isso, é dar segurança para as duas partes. É uma medida muito boa. Profissionalizar, e muita gente sabe como é difícil hoje ter uma relação de confiança com o empregado, e o empregado também conquistar a confiança do patrão e ter o patrão também uma referência. E a partir do bom senso, da educação, da valorização e do respeito, acho que a gente pode construir isso, mesmo que num primeiro momento, como ressaltou o doutor Fernando, com a promulgação da lei, com esses pontos ficando mais claros, possa haver até uma procura maior, uma demanda maior judicial, mas eu acho que a poeira vai se assentando. Eu tenho 3 participações aqui. O Luiz Gonzaga Reis, pelo Twitter, diz aqui: se a babá dorme na casa do patrão, lógico que é para trabalhar, pois estará de sobreaviso e suas funções estará de sobreaviso às suas funções, senão iria para casa. Mas isso também é um ponto ainda. Eu não acho lógico, eu acho que muitos casos são exatamente isso. Tem uma outra situação, às vezes as crianças acordam muito cedo, então para a pessoa estar na casa, a empregada estar na casa às 6 da manhã, por exemplo, prefere-se que ela durma lá. Nem todos os casos são assim, eu acho que muitos são mesmo. Agora, isso vai depender do tamanho da criança, tem criança que acorda à noite, tem criança que não acorda, depende de uma série de fatores.
Coisa muito individualizada, né? Depende de família, enfim. O Daniel Duarte, ele só reafirma o que o senhor já destacou, né? O Daniel, pelo que eu entendi, essa alteração serve para que a multa por demissão sem justa causa seja recolhida antecipadamente de forma gradual. Na prática, a alteração acaba isentando a multa. É por aí mesmo, né, doutor Fernando? Essa questão, se você ligou o rádio há pouco, pela proposta hoje, que pode ser votada hoje nessa regulamentação da PEC das domésticas, além da redução de 12% para 8% do recolhimento da contribuição patronal para o INSS, o empregador terá que recolher mais 3,2% a título de antecipação da multa de 40% das demissões sem justa causa e um percentual de 0,8% de seguro de acidente de trabalho. A leitura do Daniel é correta, né? Exatamente. Na verdade, vamos dizer, ainda está em discussão esses pontos. Pelo projeto da Câmara, simplesmente estabeleceu-se a obrigatoriedade de inscrição no FGTS, ponto. O que havia esse percentual maior no projeto do Senado. Então vai depender muito de se o Senado vai aceitar essa alteração da Câmara ou não. Isso ainda está em debate. Cada casa entende de uma forma e pelo parecer da senadora Ana Amélia, isso não seria aceito, ou seja, manteria-se a proposta original do Senado de manter esse percentual de 3,2% a título de FGTS. Tá. E o Bernardo do Lago Sul, mora aqui em Brasília, diz aqui, na verdade, reduz, pois como o FGTS passará a ser obrigatório, pagaríamos 12% mais 4%. Não sei se a leitura do Bernardo está correta, mas eu acho que foi provocada, porque no início do programa, né, e eu disse o seguinte: a proposta reduz, tudo bem, de 12% para 8% o recolhimento da contribuição patronal para o INSS. Porém, essa redução acaba sendo compensada porque o patrão continua tendo que recolher 3,2% a título de antecipação dessa multa de 40% nas demissões sem justa causa e um percentual de 0,8% de seguro de acidente de trabalho. Então, na prática, o patrão continuará recolhendo 12%, embora esses 12% acabem sendo fatiados em contribuições distintas e tem esse viés importante de você criar uma poupança para eventualmente no futuro, caso queira dispensar sem justa causa o seu trabalhador doméstico, você já não tem aquela pedrada de 40%, você já criou um banco, digamos assim, você vai depositando todo mês 3,2% a título de antecipação. Doutor Fernando, para finalizar, por favor, quais orientações o senhor gostaria de deixar para o nosso ouvinte? Eu acho que para finalizar até essa questão de percentual, mas na verdade existe sim uma redução, porque ainda que se mantenha em 12%, esses 12% já incluem o FGTS. Na proposta anterior, os 12% não incluiriam o FGTS, então seria pago mais a multa de 40% lá no final. Então, existe sim uma redução. Eu acho que o Conselho Geral, tanto para os empregados como os empregadores domésticos, é que formalizem as relações. Não adianta só ter bom senso, ter uma boa prática, coloquem por escrito, façam um controle de ponto correto, de 3 em 3 meses, bem a folga necessária para os empregados, e essa relação vai ficar melhor, mais profissional e mais harmoniosa. Com certeza, esse é o norte que devemos buscar. Doutor Fernando de Almeida Prado Sampaio, mestre em Direito pela PUC São Paulo, foi um prazer recebê-lo. Nossa equipe estará hoje mobilizada no Senado e na Câmara, afinal, brinquei no início do programa. O pessoal está levando a marmita hoje a nossa equipe da tarde, porque a noite será longa. Teremos votação de 2 MPs do ajuste fiscal, teremos essa regulamentação da PEC das domésticas, esse projeto importantíssimo que afeta o dia a dia de milhares de cidadãos em nível nacional. Enfim, muita coisa vai ser votada hoje, além do depoimento na CPI da Petrobras, do ex-diretor Paulo Roberto Costa. Então, trabalho para nossa equipe hoje não vai faltar, viu, doutor Fernando? Que bom, muito trabalho, bom sinal. Grande abraço, bom dia. Um abraço, bom dia, até logo.